reunião de avaliadores. A gente está gravando essa conversa para poder compartilhar com pessoas que não podem participar. Então, se vocês não quiserem aparecer, então peço para vocês desligarem a câmera, mas, se não, com muito prazer, a gente gostaria de ver vocês. Eu tenho um PowerPoint para me ajudar a guiar um pouco a conversa. Eu vou compartilhar, então, minha tela. Rodrigo, você libera para mim, por favor. Pronto. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de avaliação na FEBRAS presencial, mas depois a gente quer ouvir vocês, tirar dúvidas, ouvir comentários, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela e começar a falar. A gente pretende falar uns 20 minutos no máximo, depois a gente abre a palavra para vocês, tá bom? Aí a gente tem aqui no Zoom os recursos de levantar a mão, quem quiser falar, ou podem usar o chat, né, para colocar uma dúvida, tá bom? Então, vamos nós. Muito bem. Então, estamos aqui nessa primeira reunião dos avaliadores da FEBRAS, sejam todos bem-vindos. Eu sou Irene Fischmann, eu estou aqui com os meus colegas Lídia Scheib e Rodrigo Swig. Eu, Irene, sou responsável pela avaliação na FEBRAS e pela infraestrutura tecnológica. A Lídia Scheib é responsável pela comunicação com os avaliadores, produção de materiais para os avaliadores, recepção dos avaliadores na FEBRAS, orientação em geral. Rodrigo Swig é responsável por muita coisa. Hoje ele está ajudando no suporte ao Zoom, mas ele implementou a ficha de avaliação digital, ele é desenvolvedor e vai ajudar nesse processo também. Muito bem. Vamos ver se agora... Mudou o slide? Mudou, né? Isso. Mudou. Muito bem. Então, na FEBRAS, a gente tem várias etapas de avaliação. Só para recapitular como a gente chegou no ponto de hoje, a gente recebe projetos de alunos que desenvolveram seus projetos no ano de 2022. A gente recebe até meados de novembro. E em novembro, dezembro, a gente pede a ajuda de vocês na avaliação dos relatórios desses projetos. Então, são pré-avaliações à distância, onde o avaliador lê o relatório e dá sua opinião, né? Atribui notas e recomenda aprovar ou não. A partir das avaliações de vocês, a gente selecionou 500 projetos que se apresentaram em bancas de avaliação online em janeiro de 2023, e, a partir das avaliações de vocês dessas bancas, nós reduzimos para 225 projetos que foram convidados a se apresentar na USP semana que vem. A gente recebeu em torno de 1.500 projetos em novembro, que foram avaliados, e de 1.500 foram para 500, agora 225, mas esses 1.500, a gente tem projetos que mandaram diretamente para nós, mas a gente tem projetos que participam também de feiras, que a gente chama de feiras afiliadas à FEBRAS. Então, elas organizam suas mostras de ciências e tecnologia durante o ano, elas se inscrevem como feira FEBRAS e a gente atribui vagas para elas. Então, uma parte da premiação delas é indicar projetos que são automaticamente aprovados nas sessões online. Então, a gente considera que na nossa base a gente tem 65 mil estudantes fazendo projetos, cada um na sua escola, participando de feiras locais, e vão filtrando, a gente vai ter, na semana que vem, 500 alunos e seus professores participando. Muito bem, nosso objetivo na avaliação, principalmente nessa avaliação que vai acontecer semana que vem, é criar uma oportunidade de interação entre jovens cientistas apresentando seus projetos e vocês, professores especialistas. Esse é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo secundário é incentivar esses jovens a continuarem no desenvolvimento dos seus projetos de iniciação científica e tecnológica
E também, como subproduto, a gente, a partir das notas que vocês vão atribuindo, nós distribuímos prêmios dos nossos parceiros. Nós classificamos os projetos de cada categoria, primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar, distribuímos medalhas, troféus, são os prêmios da Fibras, mas a gente tem empresas e entidades parceiras que nos concedem prêmios, às vezes é um equipamento eletrônico, às vezes um certificado, um reconhecimento, às vezes uma viagem, para participar de outro evento, ou para participar de uma imersão de outros jovens pelo mundo, né, em acampamentos científicos. E os critérios de avaliação, eles são similares aos critérios que estavam nas avaliações online. A gente tem critérios que se referem aos estudantes, ao projeto e aos materiais que eles apresentam. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para a Lídia, para ela falar um pouco mais dos critérios, mas eu queria apontar alguns aspectos para vocês não esquecerem de avaliar o aluno dentro do seu contexto. Alguns vêm de escolas públicas, a grande maioria, né? Acho que mais de 65% de escolas públicas. Alguns vêm de escolas particulares, alguns vêm de grandes centros urbanos, outros vêm de cidades bem pequenas no interior dos estados. Então, tem que considerar que eles tiveram acesso a equipamentos e orientações dentro dos seus universos, né? Então, sempre levar em conta isso na hora de avaliar. Nós recomendamos que eles usem as normas da BNT, mas não é uma obrigação, então é só uma recomendação para ajudar eles a se aproximarem mais do mundo científico. Quando nós recebemos os relatórios, nós passamos por um programa que detecta plágio, então, se a gente detecta antes da Febras, a gente avisa e pede para refazer, mas às vezes na hora quando vocês forem ver, vocês vão perceber que é um plágio de, às vezes, um mestrado, doutorado do professor orientador. Então, se vocês perceberem isso, a gente pede para vocês não falarem isso para os jovens, mas relatarem para nós quando vocês voltarem à sala de avaliação. Certo, e a gente vai tomar as providências em relação a isso, comunicando os alunos, comunicando os orientadores e tudo mais, né? Isso, já aconteceu no passado com o professor do Maranhão, acho, e aí nós explicamos para ele qual é o objetivo da feira, né? A nossa feira, ela tem por objetivo mostrar os trabalhos dos alunos e não dos seus professores, né? Em outras situações, também um outro trabalhador achou que o aluno estava fazendo autoplágio, porque ele viu na internet que o mesmo projeto foi apresentado numa outra feira, mas como eu expliquei para vocês, a gente tem feiras afiliadas, então o aluno pode ter apresentado o seu projeto numa outra feira em 2022, às vezes em 2021, e aí ele, como prêmio, ganhou a vaga para a Febras. Então, é o mesmo projeto que ele está apresentando aqui semana que vem. Então, a gente não considera que isso é um autoplágio, tá? Muito bem. Agora eu passo a palavra para a Lídia, que vai explicar um pouquinho os critérios de avaliação. Então, por favor, Lídia, com você. Sim, nós então fomos desenvolvendo nossos critérios de avaliação e chegamos à ideia de que nós deveríamos dividir por partes, avaliar os estudantes, avaliar os projetos e o material que eles produzem dentro do projeto, né? Então, quanto aos estudantes, a gente avalia a atitude científica deles. No caso, depois o Rodrigo vai mostrar, vocês vão ter itens de apoio para cada item desse. Mas a atitude científica seria se ele acredita no que ele está fazendo, se ele consegue relacionar o que ele fez com outros projetos similares, coisas que já existem, que já foram feitas. Então, isso e mais coisas que vocês vão ver depois, que os itens vão ser bem listados para vocês. Quanto à criatividade, é isso, se eles tiveram uma ideia,
interessante, inovadora, se eles tratam aquele projeto, aquele assunto, aquele tema de uma forma inusitada, se eles utilizaram na região deles, materiais deles, eles foram criativos para fazer as experiências deles. Então, depende, cada aluno tem uma situação, às vezes o aluno ele é do interior, de uma cidade que não tem recursos, de uma escola que não tem recursos, e mesmo assim ele imagina formas que ele possa pensar num projeto, elaborar e verificar se aquele projeto dá certo, se não dá certo, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Às vezes, o aluno é de uma escola ótima, que tem ligação com universidades, e ele vai, então, para universidades fazer a experiência dele, assessorado por outros professores especialistas, e é diferente. Às vezes, ele pode ter a criatividade dentro desse espaço, mas a gente tem que levar, então, em consideração tudo isso, se o aluno está dentro do contexto dele ou não. A apresentação oral, aí, se ele falou bem, se ele falou de uma forma clara, se ele conseguiu expressar direito o que ele está fazendo, como é o projeto dele, se ficou claro, né, se ele conseguiu entender, colocar tudo isso. Quanto ao projeto, aí no caso, daí se houve planejamento, né, se teve um cronograma, e na execução, se ele executou todos os passos do cronograma ou não, entendeu? Se houve inovação nesse projeto, tudo isso a gente precisa levar em conta. E todos esses itens vão ser auxiliados por itens de apoio que vão ser localizados com essa nova forma de vocês avaliarem, que daí é só você clicar no lado, o Rodrigo vai mostrar como vai aparecer. Quanto aos materiais, então, tem o pôster que ele vai apresentar, que vai estar no stand, né? Tem o diário de bordo, em geral, a gente gosta que o diário de bordo seja manuscrito, mas ele também pode ser apresentado de forma digital. Quando ele é escrito, a gente quer mesmo que ele seja colocado como um diário. Teve a reunião, tal dia, quem participou dessa reunião, o que foi pensado, quais foram os próximos passos a serem colocados para serem desenvolvidos no projeto, né? O que é necessário, o que deu certo, o que não deu certo, quais são as dúvidas. Todas essas inquietações de uma reunião e de você fazer um projeto vai ser... é interessante que seja ali apresentado. Então, é um jeito também. Também é um jeito de apoio. O diário de bordo vai ser um apoio, né, para ele depois fazer o relatório. É claro que o relatório, ele mostrou ali, mas ninguém vai conseguir ler um relatório em 20 minutos de apresentação. Então, na verdade, você vai olhar o relatório, ver se ele está no formato, né, de um relatório ou um artigo, se ele está sendo apresentado de uma forma que você possa colocar como um relato científico de fato, né? Não é um relatório científico de fato. Então, esses são os critérios que a gente usa e vocês vão ter esses itens de apoio. Tá? Então, vamos passar adiante, Irene, assim? Deixa eu ver aqui, não estou... Está meio grande para mim, está aqui. Então, esse ano nós vamos ter 225 projetos desenvolvidos em 2022. Esses projetos eles foram apresentados individualmente, em duplas ou em trio. Eles foram realizados, né, por uma, duas ou três pessoas. São alunos da 8ª série, do 9º ano do ensino fundamental, do ensino médio ou técnico, e de todos os estados do Brasil, de todas as unidades da federação. As categorias são exatas, da terra, biológicas, da saúde, agrárias, sociais, humanas e engenharia. Então, mas cada categoria ela agrupa subcategorias. Agrárias inclui categorias como engenharia agrícola, ciência, tecnologia de alimentos, entre outros. Exatas, por exemplo, você tem química, física, ciência da computação, várias categorias. Então, cada pessoa, cada avaliador é especialista em uma dessas subcategorias, em geral, né? E vai sair para você um projeto de exatas. Então, como você vai lidar com isso na hora da avaliação?
É uma questão que a gente gostaria, então, de ver com vocês. Pode passar, Irene. Agora, eu acho que eu vou explicar um pouquinho como os projetos são atribuídos aos avaliadores, né? Então, vocês avaliadores, quando vocês preenchem seu cadastro, vocês identificam quais são as especialidades de vocês. Então, às vezes, a pessoa tem graduação em Química, então vai marcar Exatas Química, e tem pós-graduação em Engenharia Química, então vai marcar Engenharia Química também, certo? E o nosso sistema, ele gera a ficha de avaliação quando vocês chegarem à FEBRAS e vocês pedirem a ficha. Como ele faz isso? Ele tem o conhecimento dos 225 projetos que estão expostos. Esses projetos, os próprios alunos e seus professores indicaram a qual categoria e subcategoria eles pertencem, e o sistema tenta fazer um match entre a subcategoria do projeto e a especialidade de você. Então, um projeto que os alunos indicaram como Química, eles vão tentar atribuir para o professor avaliador que falou que é especialista em Química, tá? Só que na categoria Engenharia, a gente deve ter, por exemplo, agora não sei exatamente quantos projetos, uns 60 projetos, digamos, 60, 65 projetos. E a gente vai classificar os projetos e atribuir medalhas e troféus para o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Então, nós precisamos distribuir os avaliadores dentro dos projetos de engenharia, para a gente garantir que todos foram avaliados o mesmo tanto de vezes, ou quase o mesmo tanto de vezes, um pouco para a nota ser justa, mas um pouco também para dar a oportunidade dessa interação entre vocês e os projetos que estão apresentando, os alunos que estão apresentando. Então, o que o sistema faz? Ele tenta primeiro fazer um match da subcategoria, mas quando todos os projetos daquela subcategoria, por exemplo, digamos Química, que nem eu estava falando, quando todos os projetos classificados como Química foram avaliados uma vez, e vocês ainda têm tempo, então ele vai atribuir um projeto da grande categoria de vocês, no caso de exatas, tá? E aí, não necessariamente de Química, porque ele já passou por todos os projetos de Química. Então, vai acontecer que talvez vocês peguem um projeto de outra sub-área, né? Quando é engenharia geral, isso não traz tantos problemas. É mais problemático em exatas, porque aconteceu no passado que uma pessoa de física, por exemplo, falou que não tem o conhecimento profundo de química para poder avaliar um projeto de química. Então, assim, mas lembrem-se que são alunos do 8º ano, do 9º ano, do fundamental, do ensino médio, ensino técnico. Então, não são projetos de mestrado, doutorado, daquela área. Então, a gente acredita que vocês têm plena condição de avaliar projetos da grande área de vocês. Mas, se vocês forem até lá e olharem um pouco, antes de falar com os alunos, e acharem que vocês não gostariam de avaliar aquele projeto, porque realmente vocês não têm o conhecimento tão profundo, vocês podem pular e vão avaliar o próximo projeto. Acabou a ficha de avaliação, vocês têm mais tempo, não, digamos, a ficha vem com 5 projetos, 2 vocês consideraram que não consigo avaliar, mas 3 eu consigo avaliar, avaliei, ainda tenho tempo, volto para a sala dos avaliadores e peço outra ficha, tá? Deixa eu ver agora se eu avanço. Muito bem. E como... Posso continuar, Lídia? Posso, tá. Aquele estava fechado, pode continuar, sim. Tá. Então, a nossa ficha de avaliação, que antes, para quem já participou, era no papel, esse ano a gente está tentando diminuir ao máximo o desperdício de papel, né? E, então, a gente passou por uma ficha de avaliação digital, que ficou muito boa, que daqui a pouco o Rodrigo vai demonstrar, tá? Então, vocês vão poder abrir ela no smartphone e atribuir as notas pelo celular de vocês, tá?
como a FEBRAS vai acontecer no piso térreo, talvez não funcione muito bem o 4G, 5G de vocês, a gente vai ter senhas de acesso à rede de internet dentro do espaço de exposição, tá? Então, vocês vão receber uma senha individual para cada avaliador que entrar na sala de avaliação, ok? Ela é realmente individual, a gente pede para vocês não compartilharem com ninguém, porque os jovens participantes todos querem acessar a internet, a gente não tem como liberar o acesso para todo mundo, então é só para o avaliador mesmo. E na ficha de avaliação, vocês vão ver que tem um campo para comentários, então o que vocês forem digitar lá, depois da FEBRAS, nós enviamos para os alunos, seus professores, e esses comentários são muito valiosos, eles gostam muito de receber um feedback. Tá? Agora eu vou parar de compartilhar, pedir para o Rodrigo compartilhar sua tela e mostrar como que é essa ficha digital, Rodrigo. Poderia demonstrar, por favor? Claro, claro. Bom, vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, né? Essa é a carinha da nossa aplicação da ficha de avaliação online. Se vocês entrarem no celular de vocês aí agora, febrace.link, vocês vão entrar exatamente nesse site. E aí, como é que vai acontecer? Aqui a gente tem o espaço para um código, que é o código de avaliação, e o CAPTCHA, né, que é essa imagenzinha aqui para a gente ter certeza que vocês não são um robô, certo? Eu vou só atualizar aqui. E aí o código, deixa eu colocar aqui qual que é o código, que eu já preparei aqui. VRSWZP. Esse código aqui você pega na sala de avaliadores com qualquer um dos nossos ajudantes, ou, além desse código, você pode apontar a sua câmera para esse QR Code aqui, que vai aparecer na sala de avaliação, né? Na sala dos avaliadores. Você aponta o seu celular, sua câmera para esse QR Code, e ele já te manda direto para a ficha de avaliação. Mas como aqui eu estou demonstrando no computador, não tem a câmera para demonstrar para vocês, eu vou usar o CAPTCHA. De novo, aqui quando a gente usa o QR Code, ele vai direto para essa sala, você não precisa colocar o código de avaliação. E aqui a gente consegue visualizar os estandes, né, que são os projetos que foram designados para cada avaliador, né? Aqui você consegue ler o resumo do projeto, todos os projetos têm esse resuminho aqui, você consegue ler antes de chegar lá, antes de conversar com os alunos. Se você tiver dúvida de onde que está o stand, você clica aqui nesse mapinha, e aí ele vai carregar e vai dar aqui você pode dar um zoom aqui, ele vai brilhar aonde você precisa ir no stand. Se clicar aqui, ele dá um zoom direto para lá. E aí agora a parte da avaliação, né? Então a gente vem aqui, clica no botão de avaliar, e aqui a gente aparece o nome do projeto, né? No caso, dosador de ração programado com Arduino para gerenciar, enfim. E aqui os quesitos, né, que são da avaliação. Se você tiver dúvida, clica nesse izinho aqui, e aí tem toda uma explicação para você conseguir avaliar melhor cada quesito desse, né? Para atribuir a nota é fácil, só clica no botão aqui na nota que você deseja para cada quesito. Aqui tem a parte dos comentários. Você pode escrever aqui qualquer comentário, crítica construtiva, né? Mensagem de apoio, enfim, para os estudantes. E aí, quando você terminar de avaliar o projeto, você clica aqui em salvar em continuar. Aí, beleza, sua avaliação já foi enviada para o nosso sistema. Então, você não precisa voltar lá na sala de avaliação
sei lá, devolver as notas, qualquer coisa do tipo, como a gente fazia antes. Aqui já está tudo lá no sistema. Caso você pense assim, mas eu acho que eu fui um pouco injusto com o grupo, você vem aqui nos projetos avaliados e você consegue editar as notas que você deu pro projeto, inclusive editar o comentário também. E aí você clica em salvar e continuar de novo e pronto, sua nota já foi atualizada no nosso sistema. Isso é maravilha, Rodrigo. Eu acho maravilhoso, porque, veja, às vezes você vai no primeiro stand, você fica encantado, que os meninos apresentaram super bem, falaram muito bem, demonstraram o que eles queriam fazer. Daí você fica, poxa, esse projeto é ótimo, é excelente. Daí, tá, você dá a sua nota, deu notas ótimas para eles. Mas daí você vai num outro stand, e os meninos foram melhores ainda, eles conseguiram ainda se apresentar melhor. Então, você fala, poxa, é uma competição, né? Na verdade, você tem isso, de você vai avaliar individualmente cada projeto, você vai se interagir, mas, ao mesmo tempo, você está ali para selecionar os melhores, reconhecer quem são os melhores, né? Então, essa chance de você editar, dizer, olha, então tá, esse daqui foi, na verdade, foi melhor do que aquele, então eu vou diminuir um pouquinho, ou vou aumentar um pouquinho, isso é muito bom, e antes era muito mais difícil de você fazer mesmo sendo em papel, e agora não, né? Isso é ótimo. Sim, sim. E aí vamos supor que você avaliou todos os seus projetos aqui dessa ficha de avaliação. Aí você quer avaliar mais, você volta lá na sala de avaliadores e pede para os nossos ajudantes gerar uma outra ficha. Caso você esteja nessa tela aqui, se você clicar nesse ícone aqui de cima, aqui já vai aparecer... Opa, peraí, deixa eu atualizar aqui. Aqui já vai aparecer a nova ficha que você pediu, né? Aqui no exemplo eu já tinha uma ficha, aí eu gerei outra e agora eu gerei mais uma. Então eu posso navegar entre as fichas de avaliação e cada uma delas tem os projetos que foram designados para esse avaliador, para essa ficha. E aí, mesma coisa, você pode ler o resumo, você pode ver aonde que está o projeto aqui no nosso mapa, avaliar também. Uma coisa que a gente recomenda, por exemplo, o zero, né? Você vai dar zero para o menino em que aspecto? Então, se ele não apresentou o pôster, se ele não trouxe o pôster, daí é zero. Mas se ele apresentou o pôster, aí ele não ganha zero. Na verdade, a gente acha que o zero é para material que não foi feito, não existe, entendeu? Mas, de outra forma, ele está ali, ele se esforçou de alguma forma, ele botou, mesmo que você considere muito fraco, você considera de alguma outra forma, mas não o zero exatamente, entendeu? Você pode dar de 1 a 5 e fazer as suas observações, seus comentários, deixar para ele, olha, você devia melhorar nesse aspecto, assim, assim, ou no seu pôster ficou faltando isso, aquilo, entendeu? Então, é mais nisso que a gente queria reforçar, que o zero é só quando não existe mesmo, até não apresentou o relatório, é zero, tá? Não trouxe o diário de bordo, daí é zero, como é que você vai fazer, entendeu? Mas, de outra forma, é impossível você dar zero para alguém que já passou por tantas etapas de avaliação e está ali se esforçando e presente para apresentar um projeto. Não acha, Irene? Sim, eu acho que concordo plenamente. Tanto o 0 como o 5, né? O 5 seria a nota máxima para aquele critério. A gente pode atribuir 5? Pode. Agora, se para todos os projetos a gente atribui 5 para todos os critérios, o nosso trabalho fica mais difícil, o nosso da FEBRAS, né? Porque aí a gente não consegue perceber quais projetos de todos que vocês viram, vocês consideraram melhores, né? Então, assim, não importa, na verdade, se vocês dão nota máxima 5, ou 4, ou 3,
O importante é variar as notas dentro dos projetos que vocês viram, para a gente poder entender a apreciação de vocês, né? É isso. Agora, tem uma dúvida aqui, Lídia, o Felipe Valência perguntou, a pergunta é para o Rodrigo. O material dos grupos, o relatório, o diário de bordo e o banner vão continuar na minha Febras ou vão aparecer neste site também, nessa ficha, Rodrigo? Aqui nessa ficha... Opa, tá aqui. Aqui nessa ficha de avaliação a gente só consegue ver o resumo. Todos os outros materiais ficam ou no stand ou no Minha Febrace, como você tinha dito. Aqui só o resumo mesmo. Só o resumo, exato. Muito bem. O que acontece também em paralelo à Febras física é a Febras virtual, onde a gente pode ver um mini vídeo dos jovens apresentando, mas como vocês já vão ter falado com eles ao vivo, então é mais para divulgar esse mini vídeo, né? Só para finalizar aqui a demonstração, como eu tinha falado, a gente consegue navegar entre todas as fichas que a gente gerou, né? É importante lembrar que as fichas elas ficam disponíveis para preenchimento até às 6 horas da tarde do dia que ela foi gerada. Então, caso você tenha pego uma ficha, foi lá, viu algum projeto, chegou no stand, não tinha ninguém lá porque foi almoçar, porque foi ao banheiro, porque foi tomar um cafezinho, sei lá. Você pode deixar a ficha aqui, a avaliação, sem preencher e tentar voltar lá depois para falar com o grupo, né? E aí, lembrando, só até às 6 horas da tarde, depois disso você não consegue mais preencher, aqui o status vai estar indisponível para preenchimento e você não vai conseguir preencher. E aí, depois que tudo aconteceu, você pode deixar aqui ou você pode clicar em sair aqui também e aí volta para a tela inicial da Febras, onde você pode colocar outro código, onde você pode ler outro QR Code que foi gerado para você, enfim. E essa foi a apresentação do sistema de avaliação da Febras agora. Legal, obrigada, Rodrigo. Eu vou compartilhar minha tela, que eu acho que vai responder as outras dúvidas que vocês postaram, tá bom? Vamos lá. Acho que aqui... Vou passar para o próximo. Teve uma pergunta aqui, é só o site, tá? Correia CJ, não sei. É o site, não fizemos um aplicativo. Tá, então funciona em todos os sistemas operacionais, né, nos smartphones, não é? Sim, No sim. site mesmo. A gente testou em alguns equipamentos e parece que funciona bem. Depois, se vocês tiverem algum comentário sobre o aplicativo em si, o aplicativo não, sobre o site em si, vocês avisam e a gente melhora para a próxima edição. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Quando vocês chegarem ao Inova USP, no piso térreo, vai ter uma entrada da Febras com um portão, assim escrito Febras, e vocês perguntam onde é a sala dos avaliadores. Se dirigem à sala dos avaliadores, na entrada da sala, a Lídia estará na sala sempre, vocês vão ter pessoas que vão distribuir o crachá para vocês, e aí vocês pedem uma ficha de avaliação que vai ser gerada naquela hora. Então, a atribuição dos projetos ela é feita na hora que o avaliador chega na sala dos avaliadores. O QR Code é criado para aquele avaliador avaliar aqueles 5 projetos, tá? Não é o QR Code para todo mundo, é um QR Code por ficha, que é a combinação de um avaliador com 5 projetos expostos, tá? E aí, vocês abrindo essa ficha no celular, vocês podem começar a avaliação em si. Então, como que a gente sugere? Vocês vão até o stand, então vocês vão ter a lista, como o Rodrigo mostrou. A lista de 5 estandes, vocês vão ao primeiro, e vocês se apresentam falando quem vocês são, de onde vocês são. É bacana eles saberem quem vocês são, se vocês são pesquisadores, se vocês são professores, onde vocês atuam. E peçam para os estudantes apresentarem o projeto brevemente.
tá? A gente considera que, ao todo, o tempo da avaliação daquele projeto leva 20 minutos. Então, se a gente deixar eles falando sozinhos, eles vão falar mais do que 20 minutos. Então, a gente quer a interação. Então, isso, na avaliação online eram 5 minutos que eles falavam. Então, você pode até falar, olha, pode falar o seu projeto em 5 minutos, aí é também legal, no máximo, né? Em 5 minutos. 2 minutos realmente é muito pouco, eles não conseguem. Mas em 5 minutos, não é para cronometrar e falar, acabou o tempo, sabe? Mas assim, depois pode interromper, né? Então, porque a ideia é, depois deles apresentarem, vocês realmente fazerem perguntas, perguntarem por que eles escolheram esse método, o que eles acharam mais interessante, o que deu errado, o que eles aprenderam, como podem ser os próximos passos, quais são os procedimentos que eles conduziram para chegar à conclusão, né? Então, todas essas perguntas, como a gente faz com um projeto científico, qual foi a hipótese que eles levantaram, ou qual foi o problema de engenharia que eles identificaram, que eles quiseram resolver, né? Como eles planejaram executar e como eles executaram, né? Agora, muito importante é prestar atenção à explicação deles, né? Demonstrar interesse no que eles estão falando, dar sugestões, incentivar eles a continuarem, elogiar, e aí preencher as notas e clicar no, não sei se era enviar ou concluir, qual que está escrito? Salvar e continuar. Salvar e continuar, isso aí. Então, aí o tempo que a gente estima é 20 minutos. Se vocês tiverem mais tempo do que a ficha, voltem para a sala dos avaliadores e peçam outra ficha. Se vocês resolverem voltar no outro período, que a gente convidou vocês, em 3 períodos, né? Na terça de manhã à tarde e na quarta manhã. Então, voltem outro período, voltem de novo à sala dos avaliadores e peçam outra ficha. Enquanto se vocês tiverem tempo e gostariam de nos ajudar, a gente pede para retornar à sala e pedir nova ficha, tá bom? E, de novo, que nem eu falei antes, assim, a gente precisa que vocês destaquem os estudantes e os projetos que merecem um prêmio, uma classificação, uma medalha, assim, enfim. E uma frase para finalizar, assim, a gente, todo ano, desde o início da FEBRASE, ela já existe há 21 anos, a 21ª edição, a gente seleciona projetos que nós levamos para os Estados Unidos para competir numa feira internacional que chama International Science and Engineering Fair, ISEF, e lá eles competem com outros alunos do mundo inteiro, e essa frase aparece para todos os avaliadores de lá, né? Então, a gente quer, e como o inglês vai ficar melhor, mantive o inglês, mas assim, a gente quer que vocês reconheçam os melhores, a gente quer realmente que os melhores subam no palco, que sejam reconhecidos, mas a gente precisa incentivar todos os demais. Tá? Então, esse é um pouco o espírito da atividade. E a gente agradece muito a participação de vocês, hoje na reunião, semana que vem na FEBRASE, e estamos abertos a dúvidas, depoimentos, quem quiser falar. Nós temos algumas questões aqui no site. Primeiro, se eles vão ganhar camiseta, Irene. Que bom. Sim, vão ganhar camiseta. Depois, se pedir uma ficha de avaliação e você só avaliar um projeto, tem problema? Não, não tem problema. Você pode, se você tem um pouquinho de tempo, pede uma outra ficha. Deu tempo de avaliar um projeto só, maravilha, entendeu? Já nos ajuda bastante. Não tem problema, não. Não sei se tem GG, professor Yuri. Melhor vir logo de manhã na Às vezes terça. tem, costuma ter. Não muitas, mas algumas. Alguém perguntou sobre o certificado. Para obter o certificado, o avaliador precisa avaliar 5 projetos? É a pergunta. Precisa necessariamente avaliar 5? Não, pode avaliar menos, mas a gente gostaria muito que vocês avaliassem 5, e se vocês tiverem tempo, a gente tem certeza que vocês vão gostar muito da experiência. É sempre enriquecedor. Agora, se quiser avaliar mais projetos, esse foi o professor Yuri que perguntou.
Pode avaliar quanto mais você puder, quanto mais tempo. Pode falar, professor Yuri, pode falar. Boa tarde a todos. Bom, eu estou um pouco ansioso, porque é a primeira vez que eu vou presencialmente à Febrace. Eu participei como avaliador ano passado e foi muito bacana, mas foi virtual, uma coisa meio um pouco difícil, e estou bem ansioso para participar esse ano. Esse ano eu não consegui participar da pré-avaliação e da avaliação mesmo. Eu tive uma série de compromissos que me atrapalharam, mas não quis deixar de passar a oportunidade de estar com vocês aí semana que vem. A minha escola foi escolhida. Hoje eu estive com a Helena e com a... Ai, que maravilha! E a gente vai fazer a sala do STEAM lá no Orestes Guimarães. Muito Tá bom, bom? professor Yuri, muito bom, muito bom. Depois, quando você chegar lá, assim, se você me reconhecer, eu gostaria muito de conversar com você um pouquinho. Tá, eu vou bem cedo. Eu vou chegar no primeiro horário, tá bom? Que bom, que bom. Nós também, espero, antes de você. Tá, Vamos tá lá. bom. Obrigado, gente. Obrigada a você. É uma experiência muito, muito interessante. E na terça-feira, esse ano, a gente vai só avaliadores. Então, vai ser muito bom, porque o problema da mostra presencial é que, às vezes, fica muito ruído, muito barulho para você conversar com o grupo, entender o que eles estão falando. Às vezes, não é uma situação muito, muito fácil. Você tem que se esforçar para entender para ouvir o que o outro está falando. Mas, no primeiro dia, na terça-feira, vai ser só para avaliadores. Na quarta-feira, já vai ser mais confuso, porque a gente vai ter visitação pública, então vai ir ruído, porque as pessoas saem andando pelos corredores e conversando e tudo, vai ser um pouco a exigir mais do avaliador concentração, né? Então, é um pouquinho diferente. Mas é uma experiência muito interessante. E depois a gente vai estar lá na sala dos avaliadores, sempre dando apoio, né? E o que vocês precisarem. Isso, como o Rodrigo falou, depois de vocês avaliarem os projetos, como vocês vão estar no smartphone, vocês não necessariamente têm que voltar à sala dos avaliadores, mas a gente gosta, né, Lídia, de receber vocês de volta. Exatamente. A gente vai ter um caderno para vocês colocarem alguma observação, porque às vezes tem um aluno que foi fantástico, assim, exemplar, e não foi suficiente dar uma nota boa, mas eu gostaria de enfatizar que esse aluno realmente é uma coisa fora de série. Pode ir lá no caderno e anotar, além de contar para a Lídia, pode anotar. Ou uma outra coisa, uma sugestão, sugiro que ano que vem tenha mais banheiro, sei lá, qualquer coisa, né, que vocês quiserem falar com a gente. Quando vocês falam ao vivo, como é muita gente para atender, a gente acaba esquecendo. A gente agradece, às vezes a gente tenta anotar nós mesmas, mas é difícil. Então, por isso tem esse caderno para a gente depois olhar, a gente olha com carinho cada coisa que está escrita lá, tá bom? Correia quer falar. Por favor. Oi, boa tarde. Eu gostaria só de tirar uma dúvida, realmente, eu não sei se foi colocado aí, e eu acabei perdendo, realmente. Minha dúvida é o seguinte, se os projetos realmente serão distribuídos apenas no momento que o avaliador chegar lá, porque eu estou aqui na minha Febrace e ainda não consta nada de projeto na minha Febrace. Então, Sim. a minha dúvida é, eu chegar na hora só e ter 5 projetos destinados a mim, eu não vou ter tempo de ler, de avaliar realmente uma maneira correta. Sim. Essa é a dúvida. Eu entendo, professor, mas a gente faz dessa forma por quê? Primeiro porque todos os avaliadores são voluntários, então tem gente que tem muita boa vontade, quer muito participar, então confirma a participação e depois na hora não consegue chegar, é natural do ser humano, tem problemas de enchentes, tem problemas de saúde, todo mundo trabalha em outros lugares, então a gente entende isso. Então, por isso que a gente não pode pré-distribuir os projetos.
E fora isso, quando a gente faz a distribuição dinâmica, do jeito que a gente criou o nosso algoritmo, a gente garante que todos os projetos são avaliados o mesmo tanto de vezes. Porque antes, quando a gente não fazia isso, aí no final da primeira manhã, tinha projeto que tinha sido avaliado 4 vezes e tinha que não tinha sido avaliado nenhuma vez. E aí os jovens ficam desesperados. Então, esse jeito da gente distribuir, ele é mais equitativo, digamos assim. Mas não se preocupe, não se pode- É preocupe. complicado, é complicado. Eu acho assim, já que você tem uma listagem dos avaliadores, quem for chegando, ok, já tem os projetos dele, e outros avaliadores aí que talvez não consigam ir, você deslocar esses que estão lá e avaliar esses outros. Eu acho uma alternativa melhor para eu já chegar, a pessoa. Eu acho muito estranho essa questão de ter 4 projetos e sem saber tema algum do projeto, não ter um resumo do projeto, nada. Mas olha, não sei se você chegou a ver, professor. A apresentação, eu vou avaliar então a apresentação e o resumo, porque o projeto em si não dá. Você não consegue avaliar o relatório, eu concordo. A apresentação, eles têm materiais na bancada, então você pode apontar, fazer perguntas sobre os materiais. Eu costumo olhar muito bem o pôster, porque o pôster tem dados, né? A coleta de dados, o resumo da coleta de dados, a análise dos dados, então eu pergunto mais sobre a análise dos dados, mas é uma avaliação um pouco diferente, você tem razão. Eu acho que acaba perdendo muito. Eu fiz uma avaliação nas Febraço passadas, e Sim. até tem uma menina, acho que era do Maranhão, hiper novinha, e assim, a maturidade científica dela e no texto é algo que sobressaiu, e deu para perceber isso lendo o texto dela, e aí sim questionando, fazendo as perguntas em cima do texto. Sim. Então, acredito que dessa maneira a gente acaba perdendo muita informação, porque a estrutura de escrita científica, eu acho que tem que ser levado muito em consideração. Sim, sim. A gente vai anotar a sua sugestão, professor, e a gente vai levar para a professora Roseli para a gente repensar isso. A escrita, às vezes... pode falar, Lídia. Desculpa, eu acho também assim, não sei se você chegou a ver a parte da apresentação do aplicativo que a gente vai usar para avaliar, mas quando você clica no projeto, você tem um resumo. Então, é um tempinho também ficar ali na sala dos avaliadores, tomar um cafezinho, dar uma lida no resumo do projeto, quer dizer, daí você mais ou menos, é claro que você não vai olhar o relatório, e esses projetos eles já foram avaliados 2 vezes, essa é a terceira vez que eles vão ser avaliados, né? Mas, de qualquer forma, você pode olhar ali o resumo, você já tem mais ou menos uma ideia. É claro que você não teve tempo de analisar. Mas olha só, professora Lídia, eu penso assim, já que foi passado por alguns crivos, 2 ou 3, seria de suma importância nessa última avaliação ter realmente um lado onde tem recomendações de bancas anteriores. As alterações, sugestões das bancas anteriores foram tais. E aí, agora, a gente tem um projeto final assim, sabe? Porque daí, primeiro que daí a gente vai saber se o aluno ou a equipe levou em consideração aquelas sugestões da banca avaliadora e se realmente a alteração foi boa ou não, né? E a gente acabaria discutindo realmente com o pessoal que é a equipe. Eu não sei, eu ainda acho que é muito no sopetão, porque eu acho que você recebe, olha ali um resuminho, alguma coisa, mas você não sabe como é que foi a avaliação anterior, quais foram os pontos discutidos na avaliação anterior, quais eram os pontos falhos, se esses pontos falhos foram melhorados, se foi realmente vislumbrado pela equipe ou não, ou se simplesmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e foi, entendeu? Seguiu-se porque teve uma boa avaliação. Acho que o crescimento do pensamento científico tem que ter essas etapas e tem que ter isso meio claro e definido para a gente que vai avaliar. E seria de suma importância a gente ter uma informação dessa.
Vamos anotar, né, Lídia? A gente vai anotar. Vamos anotar. e- Isso é interessante, é, se pudesse, de fato, constar sim. no aplicativo as sugestões dos outros avaliadores nas sessões. Então, por isso que é importante, inclusive, os avaliadores escreverem as suas sugestões, né? Porque Verdade. quando ele só conversa com o aluno a sugestão e não coloca assim por escrito no papel, então daí isso daí vai ficar impossível. Mas se ele escrever, de fato, a gente talvez possa fazer isso. Dizer, olha, este é o resumo, as sugestões anteriores foram essas, essas e essas, né? Então, Sim, vale a pena, né? Isso é interessante sim, mesmo. sim. Professora Andréia, passar a palavra para você. O ano passado eu comentei que muitos trabalhos assim que foram apresentados, eu senti falta de um e-mail de contato da equipe. E aí me foi falado que havia alguma recomendação que isso não fosse feito, mas de fato alguns trabalhos poderiam dar uma certa continuidade, poderia dar apoio, poderia pedir apoio para alguns projetos. Esse ano foi contemplada essa questão de ter um e-mail de contato dos alunos? Então, eu vou te falar, no passado, os resumos a gente publica numa versão online, os anais online, e antigamente a gente colocava o e-mail dos integrantes, mas acabou criando situações que pessoas não muito corretas entravam em contato com os alunos para oferecer coisas do tipo depósito de patente, a gente nem sabia quem era, sabe? Então, assim, a gente achou que também tem agora essa nova lei de proteção de dados, que a gente não podia divulgar o e-mail dos alunos. Mas na FEBRAS presencial, se você quiser trocar e-mails com os alunos, dar seu cartão, já aconteceu no passado, pedir para eles entrarem em contato com você, fique à vontade, tá? Assim, Perfeito. bom, Muito obrigada. né? Agora, nas sessões à distância, o que aconteceu com o avaliador, ele ficou muito interessado, ele ficou muito interessado no projeto, ele tinha um outro projeto de pesquisa grande, com apoio de agência de fomento, ele queria incluir esses alunos no projeto de pesquisa, no projetão. Então, ele perguntou, você pode passar os contatos dos alunos? Aí nós perguntamos para o professor, para os alunos, falando que tem um avaliador interessado, podemos passar o seu contato? Aí eles autorizaram e a gente fez, né, essa ponte, porque era a distância. Mas no ao vivo vocês podem, vocês diretamente falarem com os alunos, seus professores, às vezes vocês se interessam em conversar com os professores, né? Que nem o professor Yuri, professor de uma escola da Grande São Paulo, então, de repente, ele quer conversar com o professor para saber como ele fez, então, né? Tá bom? Perfeito. Obrigada. Isso aí. Nós identificamos como avaliadores, sim, sim. Vocês vão receber o crachá de avaliador FEBRASE com o nome. Quem conseguiu colocar no sistema que iria mesmo, vai ter o nome já impresso direitinho no crachá. Mas quem não conseguiu, a gente escreve lá na hora, entendeu? Porque alguns, por exemplo, eu estou cadastrando avaliadores ainda agora, e eles não vão ter o nome deles assim impressos, mas a gente na hora coloca o nome dele no crachá. E atrás do crachá vai vir o código da rede, né? Então, vocês vão receber o nome da rede, o A usuário, senha, né? a Isso, senha, tudo direitinho. tá bom. Muito bem. Muito bem. Então, gente, muito obrigada Só pela uma dúvida. Pode falar, Só uma Yuri. dúvida. Na realidade, assim, como a gente vai estar lá avaliando, na realidade, vamos supor, eu vou avaliar 5 projetos, mas eu vou acabar, eventualmente, né, vislumbrando outras bancas, né, outros estandes. O que eu queria saber é o seguinte: quando eu estou avaliando aqueles alunos que estão na minha ficha, eu me identifico como avaliadores deles, tipo, eu vim aqui avaliar Sim, o trabalho de vocês. sim, sim, Tá, perfeito. sim. Tá bem, obrigado. Acontece às vezes que você foi para avaliar um instante.
Aí tem um outro do lado que pede para você falar com eles. Acontece, porque eles escutam os comentários que você fez e falam, pode ver o meu também, aí pode ir lá também conversar, assim, sem problema. Aí, se você considerar que você até fez uma avaliação daquele projeto, apesar de não estava na sua lista, sabe, não estava, volta a passar os avaliadores, avise a Lídia, olha, eu falei com o stand e tal também, gostaria também de dar notas para ele, apesar que ele não estava nos 5 meus, mas eles pediram para eu conversar, me interessei e eu gostaria de atribuir notas. Aí ela vai fazer uma mágica com a equipe super boa que ela vai ter lá, e vai dar um jeito disso Eu acontecer. dou um jeito. E vai começar às 8h30, correto? Vai. A gente pode chegar um pouco antes? Sim, Pode. Tá. sim. Acho que a gente pretende estar lá às 8, né? A equipe, mas se quiser vir um pouco antes também, sei lá, às 8 estaremos lá, tá bom? Mesmo porque a gente está esperando 150 pessoas às 8h30, então é melhor a gente chegar às 8 para ir recebendo vocês aos poucos, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, muito obrigada pela participação hoje. Obrigada com antecedência pela participação semana que vem. A gente vê vocês ao vivo na semana que vem. Com muito prazer receber vocês. Nós, especialmente os alunos que vão estar expondo, tá bom? Qualquer dúvida, a gente se fala lá, tá bom? Muito bem. Até Então, lá, tchau, então. pessoal. Obrigadão. Obrigada, Obrigada. Rodrigo, Lídia.